Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vetancast, o podcast oficial da Vetanco. Sou o Fabrício Maté, consultor técnico de aves, e dando sequência à nossa série de podcasts, hoje vamos bater um papo com a professora doutora Renata Kobayashi. A professora Renata Kobayashi é formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Estadual de Londrina, tem mestrado e doutorado em microbiologia pela Universidade Estadual de Londrina e pós-doutorado pelo Instituto Armand Frappier, Quebec, Canadá. É professora associada à Universidade Estadual de Londrina, atua no diagnóstico molecular de genes de virulência e resistência bacteriana, principalmente dos seguintes micro-organismos, as SPEC e DEC. Então, ela tem diversas pesquisas de resistência a antibióticos em produtos de origem animal e seu impacto sobre a saúde única. Atua também na área de novos antimicrobianos, nanopartículas e produtos naturais. Então, seja bem-vinda, professora Renata. É um prazer novamente estar conversando com a professora e nós, todos aqui do meio, conseguir ter um pouco mais de conhecimento direcionado à resistência bacteriana. Muito obrigada, Fabrício. O prazer é nosso de estar participando. Obrigada pelo convite. Professora, então, dando sequência ao nosso Vetancast, vou fazer algumas perguntas, tá? Para a professora, o que é realmente a resistência bacteriana? Qual é a origem da resistência aos antimicrobianos? E se tem alguma origem histórica sobre isso, o que a professora poderia falar? Clarear um pouco mais a ideia dos nossos colegas. Sim. Uma vez que os antibióticos eles são produzidos por micro-organismos, logicamente, imaginando a evolução ocorrendo, os micro-organismos produziam antibióticos para se defender, para se manter naquele ambiente, e outros micro-organismos produziam alguma enzima, por exemplo, que degradasse esses antibióticos. Então, evolutivamente, desde que nós temos os antibióticos, nós temos também enzimas que podem alterar esses antimicrobianos, tirar a ação desses antimicrobianos, desses antibióticos. Fizeram alguns estudos e encontraram genes de resistência aos antibióticos em mamutes pré-históricos, ou seja, muito, muito antes da descoberta dos antibióticos. Já existiam os genes de resistência. Acontece que, conforme nós utilizamos os antimicrobianos, nós acabamos selecionando as bactérias que possuem esses genes. Acabamos selecionando as bactérias selecionando e essas bactérias vão se disseminando. Então, o simples fato da utilização desses antibióticos já seleciona as bactérias resistentes. Não é que o antibiótico vai fazer surgir uma bactéria resistente, não. A resistência já existe, a resistência já está no ambiente. Mas quando a gente utiliza o antibiótico, nós fazemos a seleção das bactérias resistentes. Maravilha, professora. Obrigado pela excelente resposta. E, professora, aproveitando já... Fabrício. Oi, sim, fica à vontade. Desculpa. E a resistência aos antimicrobianos se deve ou à produção de enzimas que vão degradar esse antibiótico, esse antimicrobiano, alterar esse antimicrobiano, ou até alterar o alvo desse antimicrobiano. Existem também as bombas de fluxo, que são bombas, são proteínas que as bactérias possuem, que fazem com que, à medida que o antimicrobiano entre na bactéria, esse antimicrobiano é imediatamente jogado para fora. Ele nem fica dentro da bactéria. Esse antibiótico entra na bactéria e já é
jogado para fora. É chamado de bomba de efluxo. E muitas vezes essas bombas de efluxo funcionam para mais do que uma classe de antimicrobiano. Perfeito. Obrigado, professora. E, professora, aproveitando, como estava comentando antes, né, o pessoal está falando muito da questão da saúde única, tá? Qual seria o papel da saúde única para diminuir a disseminação de micro-organismos multiresistentes? Sim, a saúde única, ou o conceito One Health, né, também conhecido como conceito One Health, ele é um conceito onde ele fala o seguinte, né, que a saúde humana e a saúde dos animais e o meio ambiente estão interligados. Então, veja, para a resistência bacteriana, isso é muito importante, porque algumas vezes a gente pensa, mas esse antibiótico, esse antimicrobiano a gente usa só, só para a saúde animal, mas com certeza vai selecionar bactérias que vão ficar resistentes a outros antimicrobianos que podem ser utilizados na saúde humana. Então, na verdade, tudo está interligado. Alguns antimicrobianos, até tendo esse conceito, né, essa abordagem One Health, alguns antimicrobianos foram proibidos, como o primeiro deles, né, a avoparcina. A avoparcina era um antimicrobiano, um antibiótico que era utilizado como promotor de crescimento, mas a avoparcina tem uma molécula muito parecida com a vancomicina, que é utilizada na saúde humana. E a vancomicina hoje é um antibiótico utilizado contra gram-positivo, né, contra estafilococcus e streptococcus, principalmente quando, por exemplo, o estafilococcus é resistente a meticilina. Então, se utiliza, então, a vancomicina. E com receio da seleção das bactérias, dos estafilococcus resistentes à vancina, foi que ocorreu, então, a proibição do uso da avoparcina, já que as moléculas eram bem semelhantes. Obrigado, professora. Aproveitando já que a professora comentou em proibição, né? Então, o que a professora acha da retirada da colistina, que era muito usado na produção animal, tanto na avicultura, como acho que mais ainda na cadeia de produção de suínos, tá? A respeito dessa retirada, a professora acha importante? Isso vai trazer benefícios para dentro da saúde única, né? Pensando nas três categorias aí, ambiental, humana e animal. Sim. Eu queria que a professora comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, a colistina é um antibiótico antigo, né? Não é um antibiótico novo, ela é um antibiótico antigo que era muito tóxico e deixou de ser utilizada pela saúde humana e passou a ser utilizada na veterinária. Mas o que aconteceu? Com o tempo, as bactérias, as gram-negativas, né, as bactérias gram-negativas, foram ficando cada vez mais resistentes aos antimicrobianos. Está com uma infecção por uma bactéria produtora de KPC, o que se utiliza para tratamento é uma polimixina, que é próximo, que é muito parecida com a colistina. Então, o que se utiliza quando o paciente humano está com uma infecção por uma bactéria multiresistente e até produtora de KPC, o tratamento, então, é a colistina. Então, o fato de terem recomendado a retirada da colistina como promotor de crescimento foi muito importante, né? A colistina ela precisa realmente ser guardada para o uso humano. Até então, em 2016, eles encontraram um gene que confere resistência à colistina num plasmídio. Muitos genes de resistência aos antimicrobianos estão em plasmídios. Uma vez encontrado em plasmídio,
que é um DNA extracromossômico, esse plasmídio ele pode ser passado para outras bactérias, né, por conjugação, por exemplo. Entre as bactérias ocorrem muito essas trocas genéticas, essas trocas de plasmídio. Uma bactéria passa o plasmídio para outra bactéria, e as duas, então, ficam com cópias desse plasmídio. E assim se dissemina a resistência. A partir, então, do momento em que encontraram na China, né, em 2016, essa cepa com gene de resistência plasmidial à colistina, com gene de resistência à colistina, tornou-se um grande perigo, né, porque o fato a utilização da colistina faria ou fará a seleção das bactérias resistentes à colistina. Então, nós precisamos, ao máximo, resguardar a colistina, então, para a utilização em infecções por bactérias em humanos. Interessante, professora, bem interessante essa colocação. Bom, aproveitando, professora, já que aproveitar o seu domínio aí no assunto de diferentes princípios ativos, eu acredito que vocês devem ter vários estudos sobre isso, inclusive agora que a gente está passando por esse desafio, né, com problemas de Apex no campo, na área da avicultura, com Apex multiresistentes, inclusive, a gente já escutou muitos colegas comentando que fazem 1, 2, 3, até 4 tratamentos do mesmo lote e mesmo assim não conseguem um resultado eficaz, tá? A respeito, professora, dos beta-lactâmicos, que a gente sabe que a professora pesquisa bastante isso também, tá? E também dentro da cadeia de avicultura. O que a professora tem para nos falar a respeito dos beta-lactâmicos que são usados? A gente sabe que não tem muitos hoje usados na produção animal, direcionando especificamente para a avicultura. Mas os que tem são usados em grande escala, são muito usados. E eu gostaria que a professora comentasse alguma coisa em relação a isso. Um dos mais utilizados, né, na avicultura é o ceftiofur, que é uma cefalosporina de terceira geração, né? O grande problema de estar se utilizando uma cefalosporina de terceira geração, que é uma das últimas, né, uma das mais eficazes, é justamente também a seleção das bactérias que resistem às cefalosporinas de terceira geração. Geralmente são bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, ou também conhecidas como ESBL. Essas bactérias ESBL, então, conferem resistência. Uma vez que a bactéria recebe esse gene por plasmídios, geralmente, uma vez que ela recebe esse gene que confere resistência aos beta-lactâmicos, que recebe o plasmídio com o gene para ESBL, essa bactéria vai ser resistente a cefalosporinas de primeira geração, terceira e quarta geração. E o que nós temos percebido é que as bactérias que possuem esse gene ESBL, geralmente essa beta-lactamase, né, geralmente o gene CTXM, que é uma cefotaximase, geralmente essas bactérias também são multiresistentes. Além da resistência aos beta-lactâmicos, muitas vezes carregam também resistências a quinolonas, a sulfa, tetraciclina, entre outros antimicrobianos. Interessante, professora. São colocações bem esclarecedoras, né? E aproveitando, seguindo nesse mar aí de princípios ativos, e a respeito da fosfomicina, professora, que eu encontrei artigos, né, publicados pela professora, o professor Gerson, enfim, a equipe da UEL, demonstrando também, né, na produção de aves, a questão da resistência à fosfomicina, que é considerado para nós, né, um dos princípios ativos mais, digamos assim, mais eficazes hoje na cadeia avícola. Sim. Vejo a fosfomicina, a utilização em grande escala da fosfomicina é um grande risco hoje também, né? A fosfomicina, na saúde humana, ela é utilizada para infecções do trato urinário, quando o tratamento convencional
não tem efeito. Ou seja, seria então uma segunda escolha, um fármaco de segunda escolha para o tratamento de infecções do trato urinário. Né? Geralmente os médicos prescrevem quinolonas, né? Mesmo a ciprofloxacina também é um problema, né? Geralmente os médicos prescrevem quinolona, sulfa, e resguardam a fosfomicina para quando a bactéria é resistente a esses fármacos. E o uso da fosfomicina em grande escala acaba selecionando bactérias resistentes. Nós temos encontrado bastante resistência à fosfomicina, inclusive associada à resistência aos beta-lactâmicos. Então, acredito também que é necessário resguardarmos a fosfomicina para a saúde humana também. Obrigado, professora. Ótima colocação. Professora, aproveitando, a gente sabe que na avicultura nós trabalhamos com a cama, né? E existem empresas que usam diversas camas, então com diversos lotes em cima. Tá? Essa cama, esse reaproveitamento de cama de frango, né? A cama de aviário, como ela se comporta em relação à resistência bacteriana? A professora tem... Vi também informações e artigos a professora analisando bastante cama, né? Sim, sim. Nós temos analisado... nós começamos... nós fazemos, né, um monitoramento da resistência aos antimicrobianos nas granjas. Então, primeiro nós vimos que existia resistência, então, nos frangos comercializados, certo? Se tem no frango comercializado, da onde vem essa resistência? Foi aí que nós fomos até a granja, até as granjas, para tentar monitorar da onde vem essa resistência. E aí nós coletamos, né, amostras, então, da cama de frango, dos cascudinhos e dos pintinhos, em 3 momentos, tanto no pintinho de um dia, que não teve contato com a cama, também coletamos quando as aves tinham em torno de 20 dias, mais ou menos, e ao final, antes do abate, em torno de 40 dias. E o que nós observamos foi que, geralmente, quando o pintinho chegava, ele não estava colonizado por bactérias multiresistentes. Realmente, e ele ia sendo colonizado por bactérias multiresistentes conforme ele tinha o contato com a cama de frango. E aí nós analisamos, então, a cama, tanto a cama quanto o cascudinho, e eles foram os principais responsáveis, então, por essa disseminação de resistência aos antimicrobianos. Então, geralmente, a gente encontrava amostras bacterianas, amostras de Escherichia coli, com genes de resistência aos antimicrobianos, amostras multiresistentes em cama de frango e também nos cascudinhos, inclusive com produção de SPL. Ótima informação, professora. Importante para nós que trabalhamos no meio, né, avícola, muito importante essa informação. Professora, para concluir, então, né, o nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria de fazer mais 2 perguntas, mas eu não posso deixar de perguntar uma questão aqui que eu vi numa palestra sua. Né, eu escutei e vi numa palestra da senhora que, segundo alguns pesquisadores, a resistência aos antimicrobianos será a próxima pandemia global. O que significa isso, professora, para nós leigos entender um pouco mais? Existe um estudo de um economista inglês, né, chamado Jim O'Neill. Ele publicou, se não me engano, em 2014, né, já há algum tempo, e ele falava o seguinte:
que se nada for feito hoje quanto à resistência aos antimicrobianos, isso naquela época, né? Se nada fosse feito, em 2050 nós teríamos 10 milhões de mortes por bactérias multiresistentes, né? Ele previu até uma era pós-antibiótico, ou seja, uma era onde os antimicrobianos não teriam mais ação, né? Nós voltaríamos àquela era antes dos antibióticos, que antes da Segunda Guerra Mundial nós não tínhamos antibióticos, se a gente for ver, nós não tínhamos, né, naquela época. E aí os antibióticos entraram no mercado aí no final da Segunda Guerra Mundial. E o que ele previu é que realmente na verdade, alguns até falam que nós já estamos vivendo essa pandemia silenciosa das bactérias multiresistentes. Preocupante. Sim, professora, bastante preocupante, né? Então, para fechar, eu gostaria que a professora deixasse, né, o seu recado, né, quer comentar um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo aí na universidade e quais são as perspectivas futuras, o que nós do agro, o que nós que trabalhamos na avicultura poderíamos fazer para ter um pouco mais de informação, mais de conhecimento, para tentar amenizar esse impacto aí de resistência bacteriana, pelo menos na nossa categoria. Lembrando, claro, que é questão de saúde única, mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? Sim. Nós fazemos aqui, né, no laboratório, se alguém tiver interesse, né, nós fazemos um monitoramento da resistência aos antimicrobianos nas granjas, né, nós podemos fazer esse monitoramento coletando, então, tanto da cama de frango, como do cascudinho, como das aves. Esqueci de falar, naquele trabalho nós coletamos também da ração e da água, mas a ração e a água naquele trabalho não estiveram associadas à resistência aos antimicrobianos. Mas, claro, é importante que a gente faça essa análise, né, também da ração e da água. Se alguém tiver interesse, nós aqui no laboratório fazemos essa análise como uma prestação de serviço. E também temos pesquisado alternativas aos antimicrobianos, né, para tentar preservar os antimicrobianos o máximo possível. Então, tentar utilizar, ao invés dos antimicrobianos, talvez probióticos, óleos essenciais. Então, aqui no nosso trabalho, a gente tem feito esse estudo também, pesquisando as bactérias multiresistentes, e elas são sensíveis, né, aos probióticos e são sensíveis também a óleos essenciais e outros produtos naturais. Obrigado, professora. Bom, foi um prazer conversar com a professora e, né, gostaria de agradecer novamente a você, a todo o pessoal do laboratório, e contamos com a professora nos próximos episódios, né, do nosso Vetancast série. E um grande abraço e sucesso, professora. Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite e a parceria. Muito obrigada. Vetancast Séries, autoridades no assunto.